Bom, uma mulher acima de qualquer suspeita. Juliana tem 23 anos e decide mudar de país para trabalhar como babá. Uma família aceita receber a brasileira e ela fica encarregada de cuidar de uma menina de 4 anos. Juliana mora na mansão da família, mas um dia Cristiane, a mulher que aceitou contratar Juliana, aparece morta. Ela é encontrada dentro de casa com marcas de golpes de faca. De acordo com a polícia, Juliana ligou para a emergência quando encontrou a patroa morta. Durante as buscas pela região da mansão da família, uma surpresa. Um homem é encontrado baleado e morto. Juliana é presa pela morte deste homem. Mas quem é este homem? Segundo a polícia, ele é o suspeito que invadiu e matou a patroa. De acordo com as investigações, ele e Cristine tinham um segredo. Quem conta essa história é a nossa correspondente Tina Roma. Ela fala sobre a babá brasileira presa nos Estados Unidos acusada de matar um homem. Balança. Boa tarde, Gotino. A brasileira Juliana Pérez Magalhães, de 23 anos, trabalhava para a família Banfield, em Fairfax, no estado da Virgínia, como au pair. Ou seja, a função dela era cuidar da criança da família. Hoje, Juliana está presa, ligada a um duplo homicídio cometido dentro da casa em que foi acolhida, uma luxuosa residência de um bairro tranquilo. Essa é uma investigação complicada que durou 8 meses para chegar até a prisão de Juliana e muitas perguntas ainda estão sem respostas. Juliana Pérez Magalhães foi acusada de homicídio de 2º grau depois que os investigadores conseguiram ligá-la à morte de Joseph Ryan em fevereiro deste ano. Mas ela não foi acusada do assassinato de Christine Banfield, a dona da casa, que morreu brutalmente com golpes de faca no próprio quarto. Foi a brasileira que ligou para a emergência, relatando que uma amiga estava ferida. O marido de Banfield, Brandon, ligou em seguida de outro número e disse que havia atirado em um homem desconhecido que esfaqueou a esposa dele depois de invadir a casa. Chegando ao local, os policiais encontraram Christine Banfield ainda com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos. Perto dali, Joseph Ryan estava morto devido a um tiro. No meio desta história, há ainda uma menina de 4 anos, a que deveria estar sob os cuidados da babá brasileira. A garota estava sem ferimentos, mas traumatizada. Depois de 8 meses de investigação, a polícia concluiu que o marido de Christina Banfield não foi o responsável por puxar o gatilho. Com as análises dos peritos, os investigadores determinaram que Juliana Pérez Magalhães atirou em Joseph Ryan. Mas todos os outros detalhes ainda estão sem respostas. Os investigadores continuam conduzindo entrevistas, revisando evidências digitais para determinar as circunstâncias que levaram à morte de 2 pessoas. Depois do tiroteio, o viúvo, Brandon, um ex-detetive do FBI, disse que Ryan era um conhecido da família Banfield, mas não está claro se ele foi acusado de mentir inicialmente à polícia. A mãe de Juliana, Marina Pérez Magalhães, afirma que a filha agiu em legítima defesa. Ela alega que Juliana, que mora nos Estados Unidos há 2 anos, foi colocada numa emboscada e que as 2 vítimas, Christine e Joseph, mantinham um relacionamento extraconjugal e foi ele quem matou a amante. Juliana está sob custódia, sem possibilidade de fiança. Ela não contestou a acusação de homicídio. O julgamento segue sem previsão. Gente, olha que essa história. E agora a gente está atrás da informação se o marido da Christine vai apoiar a babá. Essa babá é criminosa ou heroína? Existe essa... Ela está presa porque ela matou um homem. Só que ela diz que, a mãe dela, inclusive, deu entrevista nos Estados Unidos e disse: a minha filha matou o homem que invadiu a casa, ele atacou a amante e a minha filha, ao perceber isso, matou esse homem. Mas por que ela não falou isso na época? Porque já faz algumas semanas que tudo isso aconteceu. Então, tem essa questão. Ela é uma heroína ou ela é uma criminosa? Não, e uma coisa que me chama a atenção é que o marido da vítima
É um detetive, foi detetive do FBI. É um homem acostumado às investigações. Por isso que eu falei, a posição dele neste momento... É uma situação meio delicada aí, Então, hein? a postura dele neste momento vai influenciar bastante o rumo dessa história. E será que ele tinha alguma coisa com a babá? Acho que não, acredito que não. Detetive? Mas a história que a babá conta mexeu com a cabeça desse homem. Se a mulher tinha um amante, a história dela ganha força. Se este homem entrou na casa, talvez até para ir atrás da babá, e a mulher dele foi vítima, porque pode ser que a esposa dele também tenha sido só vítima. Mas é estranho, porque ela está presa, não é? Ela está presa. Ela está presa. E sem pagamento de fiança nem nada. É porque lá nos Estados Unidos tem uma coisa muito... O perjúrio é um negócio muito forte. Quando eles fazem aquele juramento em cima da Bíblia, a tua palavra é a coisa mais importante e valiosa. Inclusive, eles fazem acordos assim, ó, só para te dar um exemplo. Se você falar a verdade e assumir o crime que a gente acha que você cometeu, você vai pegar 5 anos de prisão. Mas se você estiver mentindo e não assumir, você pode pegar 50. É o peso de você falar a verdade. Só que se você fala que não fez o crime, se você não pegar 50, você pode ser absolvido. Então lá, o peso da palavra é o sim, sim, não, não. Estou falando a verdade. Você não pode mentir para uma autoridade, você não pode mentir para um juiz. Tudo isso é usado contra você. Mas é uma situação delicada. Delicada. Essa, né? Será que ela é heroína ou ela é vilã? Ela é uma criminosa? O tempo vai dizer, Tina Roma vai sempre trazer a história pra gente direto dos Estados Unidos.